Existe uma cena, escrita há mais de 100 anos, que talvez seja a acusação mais dura já feita contra a natureza humana. E ela não vem de um filósofo cínico, vem de dentro de um romance sobre fé. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, escreve um poema dentro do livro, contado por um personagem, Ivan, ao irmão mais novo. Chama-se O Grande Inquisidor. A história: Cristo volta à Terra, na Sevilha do século XVI, bem no meio da Inquisição Espanhola. Ele não diz uma palavra, só cura um cego, ressuscita uma criança. A multidão o reconhece na hora, e é aí que o grande inquisidor manda prendê-lo. À noite, na cela, o velho cardeal visita o prisioneiro e entrega o discurso mais perturbador da literatura russa. Ele diz a Cristo que ele errou, que ele deu ao ser humano o pior presente possível, liberdade, e que a Igreja passou séculos corrigindo esse erro, tirando das pessoas o peso de escolher, em troca de pão, milagre e autoridade. Nada, diz o inquisidor, foi jamais mais insuportável para o homem e para a sociedade humana do que a liberdade. Mas isso não é o pior, porque o inquisidor não está mentindo sobre as pessoas. Ele está descrevendo com precisão cirúrgica. Ele diz: dê ao homem pão, e ele vai te seguir como um cachorro. Dê a ele um milagre em que acreditar, e ele nunca mais vai precisar pensar sozinho. Dê a ele uma autoridade que decida o certo e o errado, e ele vai te agradecer por tirar dele o fardo mais pesado que existe, o de ser responsável pela própria vida. Repara, ele não está falando de um povo primitivo, de uma época distante. Ele está falando de você. Pensa em quantas decisões você terceirizou essa semana. Quantas vezes você esperou alguém, um chefe, um algoritmo, uma autoridade qualquer, te dizer o que fazer, só para não carregar sozinho o risco de errar. Quantas vezes você escolheu uma regra rígida, uma rotina, um dogma, não porque acreditava nele, mas porque pensar por conta própria dói mais do que obedecer. A liberdade que você diz que quer tem um preço que ninguém anuncia. Se você escolhe, a culpa é sua, só sua. Não existe autoridade para culpar depois. Não existe eu só estava seguindo ordens. Existe só você e a consequência do que você decidiu. E é exatamente por isso que o inquisidor de Dostoiévski não é um vilão simples. Ele é, à sua maneira, um ato de compaixão distorcida. Ele tira das pessoas a liberdade porque as ama, porque não aguenta ver o sofrimento de uma espécie inteira incapaz de carregar o próprio peso. Cristo, no poema, não responde uma palavra ao longo de todo o discurso. Só escuta. E, no final, se aproxima do velho e beija seus lábios. O inquisidor estremece. Abre a porta da cela e diz: vá e não volte nunca mais. Cristo sai, em silêncio, para sempre. Dostoiévski nunca resolve o poema, nunca diz quem está certo. E é isso que o torna insuportável até hoje. Porque o inquisidor tinha razão sobre uma coisa. A liberdade é pesada demais para a maioria de nós carregar o tempo todo. Agora presta atenção nisso. Toda vez que você prefere que alguém decida por você, um sistema, uma tradição, uma pessoa mais segura que você, está fazendo, em miniatura, o mesmo acordo que o povo de Sevilha fez com o inquisidor, trocando o peso de escolher por um pouco de descanso. E talvez isso não seja fraqueza, talvez seja só humano. Mas Dostoiévski deixa uma pergunta pendurada, feita para atravessar os séculos. Se alguém te oferecesse hoje a chance de nunca mais precisar escolher nada sozinho, você aceitaria? A maioria de nós já aceitou, só não percebeu que assinou o contrato. Se esse tipo de reflexão te interessa, o canal Anima et Umbra existe exatamente para isso. Usar a literatura e a filosofia como espelho para a alma humana. Se inscreve e vem comigo para a próxima descida.